Você sabe como construir o seu próprio negócio? Eu sou Noemi Alves, trabalho há mais de 5 anos na área da estética como nail designer e eu vou te dar algumas dicas de como você pode construir o seu negócio ou ainda melhorar o que você já tem. Fica nesse vídeo. Eu vou começar um pouquinho antes para vocês entenderem o porquê eu entrei na área da estética. Eu sempre trabalhei na área corporativa, mas eu nunca entendia muito bem o porquê, mesmo depois de você ter terminado o seu serviço, você ter organizado, tá com as metas em dia, você não podia terminar o seu trabalho e ir embora, porque você precisa trabalhar até aquele horário estipulado. E eu achava uma grande perda de tempo eu estar lá com o meu trabalho todo feito, com algumas coisas minhas para fazer e mesmo assim precisar ficar presa. Então eu acabei identificando que eu não conseguia ficar presa em algumas regras de algumas empresas. E eu já tinha essa vontade de empreender e eu gostava muito da área de nail designer. Porém, tinha aquele velho preconceito que é pessoas que trabalham com estética não estudam ou não são bem-sucedidas. E isso muitas vezes passa a ser uma verdade de tantas pessoas que repetem pra gente isso. Eu comecei fazendo unhas pra mim, porque eu gostava muito, mas eu ainda tinha um preconceito de que trabalhar dentro da área de unha fosse um lugar que pudesse me dar dinheiro, liberdade financeira, liberdade de tempo e mesmo assim eu fosse bem-sucedida. Então eu comecei a fazer pra mim, porém eu entendi que eu gostava muito de fazer isso. Então eu acabei dando um passo e saindo do CLT. E aí entrou um grande problema que eu não tinha calculado, como que eu ia começar a ter clientes. Eu fiz alguns cursos e então eu comecei a tentar buscar clientes. Então eu comecei a fazer meus cursos na área de unha e então eu não tinha uma receita ou um caminho para onde eu seguir. Então veio uma frustração porque eu não tinha clientes. E então eu recebi um convite de uma das minhas professoras para trabalhar junto com ela. Eu fiquei algum tempo trabalhando junto com ela, no espaço dela, nas condições dela, e eu consegui uma cartela de clientes. Porque mesmo eu não tendo clientes, eu comecei a estipular horários para eu ir, para eu começar a divulgar, para eu começar a trabalhar em cima do meu novo projeto. Porque eu acredito que quando você persiste em algo que você gosta e tem obstinação, você consegue chegar lá. E esse foi o meu caminho. Claro, foi muito mais difícil do que se alguém realmente tivesse me dado um caminho já pronto, como eu estou tentando te dar aqui. Passado um tempo eu já tinha uma cartela de clientes, eu já tinha minha tão sonhada liberdade de tempo, que isso é muito importante. A partir do momento que a gente começa a entender que eu tenho as minhas clientes, eu faço o meu serviço bem feito e depois disso eu posso ir resolver meus problemas, eu posso ir me divertir, relaxar, é muito bom. E aí entrou uma nova questão. Eu precisava seguir as regras do lugar onde eu estava. Eu não estava no meu espaço, então eu precisava seguir as regras da minha professora. Eu sou muito grata por esse início, porque ele me deu uma gama de experiências e eu acho que isso me mostrou muito mais do que eu queria e do que eu não queria para o meu espaço. Então eu entendi que tinha chegado a hora de dar um passo a mais, mesmo não sabendo ainda para onde seria esse passo, eu precisava dar esse passo e crescer. Então eu fui procurar um lugar só meu. Nessa procura, você precisa levar em consideração alguns fatores. Um deles que eu levei em consideração, que era o primordial, era o local de atendimento. Por quê? Eu trabalhei no centro da minha cidade. As minhas clientes vieram pela facilidade de localização. Então eu não poderia alugar um espaço próximo da minha casa, por exemplo. Isso faria com que eu perdesse toda aquela cartela de clientes que eu tinha. Então eu precisei procurar um espaço próximo ao lugar, mas aí entra outra questão. Quando a gente está no início, a gente não quer um lugar tão próximo de concorrência, porque a gente ainda não tem confiança na gente. Mas eu vou te falar uma coisa, em todo lugar a gente vai precisar ter concorrência para crescer. E isso é um fator muito importante, então não tenha medo da concorrência.
Eu, lógico, fiquei algumas quadras de diferença ali do espaço da minha antiga professora e isso me fez crescer ainda mais como profissional e como pessoa também. Outro fator muito importante para essa mudança, para esse novo passo que eu dei, foi escutar as minhas clientes. Elas queriam um lugar com um pouco mais de privacidade, né? Elas não queriam ser atendidas no meio de outras clientes e isso foi muito importante para essa decisão. Foi um peso muito grande, porque juntou a questão de eu não querer mais seguir as regras de horário e funcionamento do local onde eu estava e entender que as minhas clientes também precisavam ser ouvidas e precisavam de um conforto maior. Então eu fui para o tão sonhado espaço próprio. Porém, tem uma gama de coisas que a gente às vezes não calcula. E eu fui para esse espaço, para um ambiente onde estava dentro das minhas condições financeiras naquele momento, e aí eu comecei a montar o meu negócio. Mas eu não tinha uma estrutura completa. E eu sempre falo, se você não tem para começar, comece com o que tem. Por mínimo que seja, o que você tem para começar já é bastante. Se você ficar esperando que você tenha tudo, você tenha todos os certificados que você quer ter, o espaço que você quer ter, você nunca vai começar. Porque quando a gente conquista algo que a gente gostaria de ter, a gente acaba sonhando mais. E isso é muito importante. Mas isso não pode te travar de iniciar aquilo que você está querendo iniciar. Então vamos lá. Eu comecei com 2 cadeiras e uma mesa. É isso mesmo. Antes eu tinha todo um espaço já preparado para as minhas clientes. Eu tinha uma sala completa, eu tinha as minhas estantes e tudo mais, mas como eu queria o meu espaço, eu precisava começar com o que eu tinha. Naquele momento, o que eu tinha era 2 cadeiras e uma mesa que eu precisei comprar. E eu comecei, eu não tive medo. Eu tive vergonha de ainda não receber as minhas clientes no espaço todo preparado? Claro que sim. Mas como as minhas clientes, elas estavam pedindo por algo que eu não conseguia dar no espaço antigo, elas entenderam que eu estava crescendo e elas me apoiaram. E isso é muito importante. A partir do momento que você começa a escutar as suas clientes elas te mostram um apoio incondicional. Essas clientes lá do início, o que eu escutei, são clientes que eu tenho até hoje. São clientes que eu tenho há mais de 5 anos e eu sou muito grata a isso, porque através delas eu consegui crescer, escutando elas eu consegui algo muito maior do que eu tinha. Quando eu iniciei com as minhas 2 cadeiras e a minha mesa, aí veio outros medos que eu não sabia que estavam ali. Veio o medo da nova concorrência. Porque lá, quando eu estava no meu espaço da minha professora, eu sabia quem era a minha concorrente. E muitas vezes a gente até compartilhava clientes e estava tudo bem, porque eu tinha confiança naquela concorrência. Aí eu mudei para um novo lugar, eu não sabia quem eram as minhas concorrentes, eu não sabia qual era o nível de conhecimento, de tratamento dessas concorrentes. E isso me deu um medo absurdo que eu pudesse perder as minhas clientes para essas concorrentes. Fora isso, veio um outro medo, que não deixou de ser menor que isso. Era o medo de eu conseguir bancar as minhas contas. Lá, quando eu estava no outro espaço, eu dividia tudo. Hoje, eu não tenho ninguém para dividir esses valores. Porém, eu, com medo mesmo, eu dei esse passo e continuei nele. E eu entendi que a concorrência, ela pode ser tão boa quanto ou até melhor. Mas as suas clientes, elas veem valor naquilo que você faz. E a maioria delas não vão te deixar por preço ou por qualidade, porque elas entendem que você escutou ela e você cresceu através disso. Então elas entendem que você também vai crescer em qualidade. Isso é muito importante. Eu entendi que eu estava numa nova fase, mas aí vieram alguns medos que eu não tinha calculado que eles viriam. E esses medos, às vezes, eles fazem a gente andar um pouquinho mais devagar. Um desses medos era o medo de não conseguir bancar aquilo que eu tinha conquistado, não conseguir pagar as minhas contas. E esse é um fator muito importante. Eu não fiz esse cálculo antes, então eu precisei fazer às pressas e correr atrás de conhecimento. Então eu vou te dar uma dica aqui para que você faça isso antes de dar esse passo, que é você fazer um planejamento financeiro.
Quando a gente escuta essa palavra, parece uma coisa muito bizarra e uma coisa muito trabalhosa. Mas comece a fazer esse planejamento aos poucos e entenda quantas clientes você precisa para pagar esse aluguel. Quantas clientes você precisa para conseguir o valor suficiente para você se bancar neste seu novo negócio. É claro que se você começa a fazer esse planejamento financeiro com antecedência e consegue fazer uma reserva financeira, é muito bom, é muito importante e vai te fazer crescer ainda mais e ainda mais rápido. Mas a gente entende que essa não é a realidade de todos os profissionais da área da beleza. E eu não consegui fazer essa reserva financeira. E mesmo assim, eu fui e eu acreditei naquele potencial que eu sei que eu tenho. E isso me fez caminhar e faz eu continuar caminhando para que eu consiga cada vez sonhar mais, para ter um ambiente muito melhor para as minhas clientes, para cada vez estar melhorando aquilo que eu já tenho para as minhas clientes. Outro medo que eu entendi que chegou nessa hora foi o medo da concorrência nova. Antigamente, eu sabia exatamente quem era a minha concorrência. E eu, na verdade, nem via como uma concorrência, porque às vezes, quando eu não tinha muito tempo, a minha professora atendia as minhas clientes, ou eu atendia as clientes dela quando ela não podia, ou quando o filho ficava doente. A gente conseguia fazer essa conciliação de clientes. Então, eu não aprendi a ver isso como uma concorrência. Mas, depois que eu fui para o meu espaço, eu não sabia quem eram as minhas concorrentes. E eu fiquei com um receio que essas concorrentes fossem melhores que eu. E tá tudo bem. Porque na maioria das vezes você vai ter concorrentes que são muito melhores que você e vão ter concorrentes que têm o preço muito abaixo que o seu. E a gente precisa entender que a gente, quando passa a criar um vínculo com as nossas clientes, essas clientes elas vão entender que a gente está num processo de evolução, de melhora do nosso produto, do nosso atendimento, do nosso trabalho, e isso é muito importante. Essas clientes que você já conquistou, muito raramente, se você traz um serviço de qualidade e cria um vínculo, um atendimento de qualidade, muito provavelmente você não irá perder essas clientes. Você vai manter elas por muito tempo. Aliás, tem um grande empresário que ele fala exatamente isso. Se a gente entrega um serviço de qualidade e um atendimento de qualidade, muito raramente a gente vai perder esses clientes. Muito provavelmente esses clientes vão voltar e vão fazer uma recompra desse serviço. O espaço que eu consegui não era o espaço que eu sonhava, não era o espaço que eu criei dentro da minha cabeça para as minhas clientes. Não era um espaço bonito, não era um espaço confortável, não era um lugar incrivelmente maravilhoso como eu planejei. Mas aos poucos eu comecei a deixar ele com a cara das minhas clientes. Porque a gente entende que a gente geralmente vai atrair clientes que são muito parecidas com a gente. Tanto de falar quanto de forma de vida. E isso faz com que você consiga fazer um ambiente que fique muito mais acolhedor para suas clientes. Porque automaticamente elas são muito parecidas com você. E eu comecei a fazer isso aos poucos. Eu comecei a colocar um papel de parede aqui, comprar uma poltrona ali, e eu fui agregando muito valor no meu espaço. E aí no final ficou um espaço muito aconchegante. E eu adorava aquele espaço. Mas aí chegou uma nova questão. Era momento de crescer de novo. Era momento de eu dar um novo passo para o desconhecido. As minhas clientes começaram a pedir outras coisas. As minhas clientes queriam um lugar muito mais confortável, um lugar onde elas tivessem uma privacidade maior, onde tivessem mais segurança, e eu encontrei esse lugar. Ele é um pouquinho distante do antigo e mesmo assim eu consegui agregar a segurança de uma portaria para essas clientes, elevadores, né? Um ambiente onde tivesse só eu e elas, mas mesmo assim um ambiente que fosse super acolhedor, que fosse super receptivo para esses clientes. Eu estou onde eu gostaria de estar? Não, ainda não. Porque eu entendo que
a partir do momento que a gente está totalmente satisfeito aonde a gente está, a gente para de crescer, a gente fica estagnado. E na área da estética, em geral, a gente não pode fazer isso. Até mesmo porque, como seres humanos, nós sempre queremos o melhor. Por que a gente não consegue olhar mais para cima e dar ainda mais conforto, comodidade, segurança e estabilidade para as nossas clientes? A gente precisa fazer isso. E claro, eu estou planejando novas coisas para as minhas clientes. A reforma do meu espaço, né? O presente de Natal. Mas a gente ainda está no meio do ano ou no início do ano. É planejamento. Você precisa fazer um planejamento dos seus novos passos. Você já aprendeu como chegar até aqui, mas muito provavelmente você ainda não sabe como caminhar mais para frente. Então você precisa fazer esse planejamento para não ficar aonde você está. A gente precisa estar numa constante evolução, e isso não só em questão de espaço. A gente precisa estar em constante evolução, a gente também. Porque a gente precisa dar um atendimento muito melhor, a gente precisa tratar a cliente de uma forma muito melhor, a gente precisa trazer um serviço muito melhor. A gente sabe que na área da beleza, a gente todo ano tem milhares de novidades. Então, a gente precisa fazer um planejamento para que a gente cresça com segurança e estabilidade. Às vezes, no início, quando você for começar, quando você for ter o seu primeiro espaço, assim como eu tive, você não consiga fazer esse planejamento futuro. E está tudo bem. Mas assim que você conseguir se assentar, ter o seu negócio, conseguir abrir, vá planejando aos poucos. Tire um valor mensal para que você consiga fazer algo novo no seu espaço. Eu não tenho uma reserva para reformas. Mas a partir do momento que eu decido fazer algo novo no meu espaço, eu sempre guardo um dinheirinho ou eu compro algo por mês para que fique mais leve. A gente sabe que quem trabalha com beleza não é um salário fixo. Tem mês que a gente tem mais, tem mês que a gente tem menos. Então, o mês que você entende que você tem mais clientes, compre algo novo para o seu espaço, invista nisso, planeje. Faça uma lista de coisas que você quer melhorar no seu ambiente e faça item por item. Então, o mês que você ganhou só um pouquinho a mais, compre nem que seja um vasinho para o seu ambiente, para o seu espaço. O mês que você ganhou muito a mais, compre um móvel novo que está nessa lista. Mas faça esse planejamento, faça uma lista dos seus desejos, não só para você, mas para o seu ambiente também. Porque a partir do momento que você começa a investir mais no seu ambiente, você vai começar a ter um retorno muito maior das suas clientes. As suas clientes elas vão se sentir confortáveis de começar a indicar as amigas, a família, e isso vai te trazer mais clientes através das clientes que você já tem. Bom, agora que você já ouviu grande parte da minha história de como eu comecei a ter o meu negócio, eu vou te contar algumas dicas práticas que eu gostaria de ter ouvido lá atrás e que ninguém me falou. E isso pode te ajudar muito e te impulsionar a ir ainda mais rápido para onde você quer chegar. O primeiro de tudo é o planejamento. Se você começa a fazer o planejamento corretamente, os outros passos vão ficar muito mais fáceis. E eu vou te explicar como você pode fazer isso. O primeiro item dentro do planejamento é você descobrir e entender quem é o seu público-alvo. Quem você quer atender? Quem são as pessoas que vão ser o seu público? Quando você define isso, você vai conseguir definir muito mais facilmente os outros itens. Quando você define quem é o seu público-alvo, você já começa a deixar muito mais claro qual é o valor que você vai cobrar dessas clientes, qual é o valor que você vai querer investir em um imóvel, em um aluguel, ou se você quer atender na sua casa. Então, após ter descoberto quem é o seu público-alvo, você vai conseguir destrinchar essas coisas muito mais facilmente. Então, anote em um papel quem são as pessoas que você quer atender. Eu vou dar um exemplo para vocês. As minhas clientes são mulheres de 20 a 45 anos, elas trabalham ou moram próximo ao centro da cidade,
e elas têm facilidade de horário, isso é, elas têm horários flexíveis. Então, a partir do momento que eu começo a formar essas clientes, esse público, essas mulheres, né, é muito mais fácil de eu conseguir entender o que essas mulheres precisam. Nesse meu caso, essas mulheres não aceitariam ir até a minha casa. Por quê? Porque elas já estão localizadas no centro da cidade. Então, eu entendi que eu precisava ter um imóvel dentro do centro da cidade, porque seria uma facilidade muito maior para elas. Se você quer atender dentro do seu bairro, você pode atender na sua casa. Porém, você precisa entender que você precisa separar muito claramente. Então, você não pode atender as clientes com a casa bagunçada, com louça na pia, com o cachorro correndo na casa, porque você precisa entender que as pessoas, elas vão ir até o seu local de atendimento e isso vai pesar muito. Então, temos pessoas que não gostam de bichinho. Então, você precisa entender que não pode todas as suas clientes ter um cachorro ou um bichinho andando no meio delas. Você precisa separar as coisas, mesmo estando no mesmo ambiente que a sua residência. Outro item é planejamento financeiro. E isso não quer dizer que você vai precisar ser uma expert em planilha do Excel ou você vai precisar estudar finanças. Não, você precisa entender quantas clientes você precisa para pagar as suas despesas. Isso inclui o espaço onde você está, os gastos fixos, os gastos variáveis e o seu salário também. Se você começou corretamente fazendo o planejamento, você já sabe quem são as suas clientes e qual o valor você vai cobrar delas. Então, fica muito mais fácil você fazer o planejamento financeiro. Então, coloque num caderno quais são os seus gastos mensais, qual é o gasto que você vai gastar, né? O quanto você vai gastar para manter o seu espaço com os produtos. Então, você precisa ter os gastos fixos e os variáveis juntos e fazer essa soma. E aí você vai dividir pelo valor que cada cliente vai pagar. E aí você vai ter uma média de quantas clientes você precisa para ficar no 0 a 0, para não lucrar de fato, mas para pagar todas as suas contas. Então, você já vai ter uma base de qual é a quantidade mínima por mês de clientes que você vai precisar ter. Outro item é você estipular metas. Geralmente, na área da beleza, a gente acaba não fazendo isso, mas isso é totalmente errado. Porque a partir do momento que a gente estipula metas, a gente começa a trabalhar em cima delas. Então, se para pagar todas as contas você precisa de 15 clientes, então coloque uma meta pelo menos de 20 e assim por diante ir crescendo para que você consiga crescer, investir mais no seu negócio e investir mais em você. Dentro das metas, você pode estipular 2 tipos de metas: metas a curto e metas a longo prazo. Então, coloque qual é o valor que você gostaria de ganhar, qual é o valor de salário, de lucro que vai entrar que você viveria bem, que você acredita que você merece ganhar e coloque isso como uma meta. Então, tenha uma meta mensal, trimestral, semestral e anual. Isso é muito importante, porque você consegue mensurar o quanto você cresceu. A partir do momento que você define uma meta, você pode traçar um caminho para chegar nessa meta. Então fica muito mais fácil de você fazer um planejamento de atendimento para suas clientes. Esse é outro item muito importante. A partir do momento que você faz um planejamento de atendimento, quantos atendimentos eu preciso realizar no dia, como vai ser esses atendimentos e como eu posso melhorar esses atendimentos, e fica muito mais fácil de você conseguir alcançar. E isso você pode alcançar escutando suas clientes. A partir do momento que você coloca metas e você faz um planejamento para alcançar as suas metas, você pode perguntar para suas clientes o que você pode fazer para que ela se sinta ainda melhor no seu espaço. Isso vai dar uma confiança muito maior para sua cliente e vai fazer com que ela faça
parte desse projeto. E isso é muito importante. Então vamos lá, vamos recapitular os 3 itens que vão te ajudar a trilhar esse caminho muito mais facilmente. Você precisa fazer um planejamento e esse planejamento ele precisa ser claro e detalhado. Você precisa ter um planejamento financeiro. Isso vai te mostrar como você chega lá muito mais fácil. E você vai precisar ter metas claras. Isso vai fazer com que você faça uma caminhada muito mais leve e que as suas clientes também vão fazer parte desse projeto. Agora que você já entendeu como você pode abrir o seu tão sonhado espaço, começa a trilhar essa jornada que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Encaminha para alguma amiga ou alguém que você conheça que está tentando abrir o seu próprio negócio, mas ainda tem muito receio e não tem um caminho a seguir. Compartilha com ela que eu tenho certeza que essas dicas vão ser muito importantes. Curta esse vídeo, me segue aqui nas redes, que eu tenho certeza que tem muitas outras dicas que vão te ajudar a abrir e a manter o seu negócio muito mais saudável.